Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Senhor, neste dia, quero amar a todos, recebê-los com carinho, ouvi-los com atenção, dar-lhes o que de bom carrego comigo. Neste dia, quero olhar com ternura, falar com mansidão, escutar atentamente, transmitir concórdia, dar um abraço afetuoso, uma palavra de estímulo, propagar que tu existes, que és a alegria plena e que amas a todos. Não quero pensar em nada negativo, nada que oprima, diminua e fira os outros. Somente quero as tuas vibrações de luz, de amor e sabedoria que agora me demoro a contemplar para melhor assimilar e transmitir aos outros. Esse dia será marco no meu progresso espiritual, início de uma transformação profunda. Vou, a partir desse dia, valorizar mais os ideais de amor e de justiça, pensar na necessidade dos outros. Resplandeça, pois, a tua luz em mim e elimina as inquietações que possam estar escondidas no meu campo íntimo. Que assim seja. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Deise. Deus abençoe. Assim seja. Boa noite a todas e a todos. Não sei se tem alguém com frio nessa noite, mas eu espero que aos poucos, né, a gente consiga ir se aquecendo com essas palavras que vêm do Evangelho, essas palavras que sempre quando a gente está aqui, sentada, que a gente está se preparando já para falar, a gente sempre pede inspiração para que eu mesma consiga entender, me conectar com a espiritualidade, mas que também cada um que está aqui, encarnado e desencarnado, porque nós não falamos só para encarnados, nós falamos também para os desencarnados. Isso é algo que a gente tem que sempre sim estar falando, inclusive é que é complicado, às vezes a gente dá boa noite, né, para os desencarnados. Então, quando a gente fala, né, boa noite, a gente está assim já, dando uma boa noite para todos os irmãos que estão aqui, em especial eles, que muitas vezes são trazidos aqui para que possam sentir a energia de cada um também, através dessas orações. Ser encaminhados também para um atendimento mediúnico, para um cuidado, né? Muitas vezes para ficar aqui e não em algum outro lugar que poderiam estar, que já não é o lugar de se permanecer, porque a viagem continua, a caminhada continua daqueles que partiram. Então a nossa saudação, sim, a todos nós, que nós possamos ser acolhidos nessa noite fria, e aos poucos que a gente consiga ir realmente sentindo um calor, mas um calor humano, um calor que vem do próprio Cristo, que vem desse coração tão generoso de Jesus. Esse Jesus que, como a gente falava em outros momentos, que não lembro se foi nessa casa, mas que ele não parou de falar. Ele continua falando todos os dias. Ele não parou de falar na última ceia, ele não parou de falar lá na crucificação, ele continua falando. Só que muitas e muitas vezes a gente não consegue escutar. Mas onde será que Jesus está falando? Primeiro a gente pode abrir o Evangelho, por exemplo, e vai escutar o que ele está falando. No choro de uma criança, ele está falando. Na doença, ele está falando. No frio de quem está passando realmente frio neste momento, ele está falando.
Só que daí vem uma pergunta, e é bom a gente fazer as perguntas e tentar, através de um estudo dentro de uma razão, porque a doutrina espírita é razão também, né? É uma fé que vem através da razão. Ela não é, a gente não pode dizer assim, não, mas isso é mistério da fé. Isso nós espíritas nós não podemos dizer. Para começar, isso não é nenhuma frase nossa. A gente sabe tudo, os espíritas? Não. Mas a gente estuda muito para, pelo menos, dizer o seguinte, ó, Deus é justo, tá. Só que se a gente vem falar que Deus é justo aqui na frente, se a gente se comunica com você que está nos assistindo e vai dizer que Deus é justo, a gente vai ter que dizer o porquê. Só que esse é o problema. E muitas das vezes, quando a gente fala, e principalmente através dos estudos, eu venho sim batendo nessa questão do estudo, por quê? Porque nos estudos, nos primeiros meses, mas é claro, eu não sei se acontece realmente aqui na casa. Em algumas casas que a gente faz essas palestras, geralmente acontece. Nos primeiros meses enche. A inscrição, então, às vezes assim, está cheia. Daí vai, né? A pessoa vai começando a estudar. E o que muitos de nós vamos ver ali? Primeiro, que não dá para ficar culpando só o obsessor. Isso é uma coisa. Aliás, meus irmãos, tem uma questão que a gente fala muito assim, ó, Deus que sabe. E é uma frase realmente, Deus que sabe, é uma frase justa de se falar. Só que imagina, tá? Que eu estou aqui, falando agora a questão do frio, né? Eu estou vendo aqui uma jaqueta. E o meu irmão aqui tá com frio. E daí ele me diz assim, Deise, eu tô com frio. Tomara que Deus me ajude. E eu olho para ele e digo assim, sim, Deus que sabe. Se for da vontade de Deus, Deus vai te ajudar que tu não vai passar frio. Mas eu tô vendo a jaqueta ali. Em outras situações, eu não estou vendo a jaqueta. Não, sim. Eu nem acredito que Deus quer que a gente sinta frio. O que acontece muitas vezes? Acontece que nós temos que passar por situações por causa da causa e efeito, por causa de compromissos que nós adquirimos em outros momentos e que hoje a gente vem passar por certas situações. Mas jamais é um castigo de Deus. Foi Deus que quis assim. É outra que me deixa muito nervosa essa frase. Deus quis assim. A gente responsabiliza Deus para tudo. Antes a gente colocava a culpa mais no obsessor. Mas tem uma coisa na minha família que nada dá certo. Só pode ser obsessor. Mas fizeram, né? E quando a gente não ofende os outros, né, mas fizeram um trabalho. Pode ser? Pode. Nós não podemos também ser tão inocentes assim. Pode. Pode ser um obsessor. Porque o obsessor é o nosso irmão, aliás. O obsessor é o nosso irmão que está no momento de ignorância. E muitas vezes ainda ele não quer nem atrapalhar, ele quer ajudar. Por isso que a gente acolhe e diz assim, ó, irmão, que está aqui hoje, que de repente acompanhou algum desses familiares. Segue essa caminhada. Mas dar essa responsabilidade para Deus, ó, não, Deus quis assim. Imaginamos um acidente de trânsito onde duas pessoas estavam alcoolizadas e saíram a todo com o carro. Daí um deles diz assim, não, mas Deus quis assim. Eu sou muito nervosinho, eu sou isso, eu sou aquilo, e daí eu acabei brigando, eu acabei batendo, porque Deus quis assim. Não, Deus não quer. Deus, esse amor que nos escolheu, que é o tema da palestra, esse amor que fez com que nós estejamos aqui hoje, reencarnados, este amor que desde lá do ventre da nossa mãe, nós já sentíamos. E uma outra observação, mas eu não senti o amor da minha mãe, alguém pode estar dizendo, pode estar pensando, mas você recebeu um sim. E se você recebeu um sim, de alguma maneira foi um amor, porque você está aqui agora.
Nesse mundo de hoje que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, inclusive abortar. Porque afinal de contas o corpo é meu. É claro que irmãos que cometem, irmãos e irmãs. Ué, mas o homem aborta? Aborta. No momento que ele não dá assistência para a mulher, para a namorada, para a companheira, ele está abortando também. Mas nós não vamos dizer que isso é também um pecado que jamais vai ser resolvido, que a pessoa já vai direto para o umbral, já vai para o inferno. Não. São consequências? Sim. Mas que sim, elas podem, como diz Paulo, né? O amor cobre multidões de pecados. Então nós estamos todos aqui para também cobrir esses nossos equívocos. Para fazer melhor. Para fazer de um jeito que a gente possa amar cada vez mais. Então, nesse jeito que a gente quer dizer assim, ó, tá? Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu não tenho bom contato com minha mãe, não tenho bom contato com meu pai, mas nós estamos aqui. E a gente sabe que na reencarnação, os pais precisam dizer sim. É claro que tem alguns casos, que a gente não vai poder generalizar, que é meio que, né, ó, é isso aí, e vai. Quase que tira um de tobogã lá, descendo pra cá, mas vai, resolve e você tem que resolver porque tá passando a hora e tem que ser resolvido. Daí vem às vezes, aqueles desafetos na família. E aquele filho que a mãe ou que o pai tenta entender, tenta acolher, mas parece que tem alguma coisa ali, né? Que muitas vezes a gente escuta isso. Mas essa criança me provoca o dia inteiro. Eu não sei o que tem comigo. Com o pai dela é diferente, ou com a mãe dela é diferente. Com os pais, com os responsáveis. Irmãos, irmãs, nós não estamos aqui na Terra por acaso. Nós estamos aqui para cumprir a nossa caminhada, a nossa evolução. E esse mesmo amor que nos escolheu, ele também nos diz. Para que a gente siga cada vez mais nessa estrada, que essa estrada vai ter espinhos. E muitas vezes a gente vai ver uma rosa linda, maravilhosa, a gente vai lá e colher e pica, sim, né? Se machuca porque ele tinha um espinho. Mas eu achei que era tão incrível aquela rosa. Exatamente. Por ser incrível, aquela rosa tinha um espinho. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que as coisas boas da vida, elas também às vezes nos machucam. O viver em família, o viver em sociedade é bom. Nós não queremos estar sozinhos no mundo. Quer dizer, acredito que nós não queremos estar sozinhos. Até porque nós sempre precisamos um dos outros. Mas nem sempre tudo, a rosa, aquela coisa boa, não vai ter alguma coisinha que vai acabar nos machucando, que vai acabar nos ferindo. Mas o amor nos escolheu para nós seguirmos a nossa caminhada. A gente sempre fala que nós não temos como saber, né? Talvez a energia, talvez alguma inspiração, a gente consegue às vezes, né, pegar alguma coisa assim, né, visualizar, mas a gente não tem como saber com o que vocês estão pensando. E até eu nem gostaria, sinceramente, imagina a gente saber o que o outro está pensando. Até de repente, assim, alguém, a gente específico, né, de repente a gente faz, mas eu também não sei se seria uma coisa legal, assim. Mas a gente não tem como saber. A gente não tem como saber certo qual é o problema que cada um está enfrentando, se está enfrentando, se não está, qual é a tristeza. Isso por um lado é bom. Isso por um lado é bom. Mas o que a gente pode dizer? É que nessa noite, que está assim fria, nessa noite, a gente sabe que a gente não está aqui por acaso. Tem alguém, por exemplo, a gente não vai falar nada assim, né? Mas tem alguém, por exemplo, hoje que está nos visitando pela primeira vez? Seja bem-vindo, então. Tu não ficou com medo quando tu entrou, assim? Eu disse que não ia falar nada, mas eu não me aguentei, tá? Que bom, né? Não ficou se espiando assim, tipo, será que vai aparecer espírito aqui? Será que vai... Não? Tu já conhecia a doutrina? Não? Ó, esta é corajosa. Porque a gente sabe que muitas vezes, quando nós vamos a primeira vez no centro espírita,
a gente fica pensando, né? Meu Deus do céu, será que é agora? Será que é aquela que vai se manifestar? Será que está acontecendo aqui, né? Na hora do passe, então, tu se prepara, inclusive, tá? É ali o passe. Fica tranquilo. Capaz, é tudo tranquilo, eu acho. Então, o que que acontece? A gente fica nesse sentimento de que muitas coisas vão acontecer, mas a gente procura um centro espírita. E por que que a gente procura um centro espírita? Porque a gente sente falta de algo. E nem sempre é de respostas. E nem sempre é querer respostas e respostas. Às vezes é fazer perguntas, mas nem sempre querendo as respostas. Às vezes a gente já tem as respostas. Às vezes a gente só quer realmente seguir. Às vezes a gente só quer realmente ser útil dentro de uma casa espírita. Às vezes a gente só quer realmente entender o que está acontecendo comigo. E muitas das vezes, muitos que procuram a casa espírita também estão procurando por causa do marido, da esposa, do filho, da mãe, que não consegue vir, que não está bem, então vem e procura o entendimento. E isso também é amor. Muitas vezes a gente procura uma casa espírita por saudade de alguém que partiu, que está longe de nós fisicamente. E às vezes a gente quer saber como é que essa pessoa está. Ou às vezes a gente só quer poder dizer assim, ó, como a gente falou, segue, que está tudo bem. Segue, que eu estou em paz. Porque sim, nós sabemos que apesar de que o tempo precisa ser respeitado, a gente sabe muito bem que muitas pessoas que por momentos a gente chora, elas também sentem a nossa saudade, mas elas estão bem, sem dor, elas estão em paz. E ainda nos dizendo que o amor continua, que o amor sempre vai continuar, mas que a caminhada precisa realmente seguir. E esse amor que a gente fala também neste momento em que a gente enfrenta às vezes tantas coisas na nossa sociedade, que a gente fica às vezes revoltados. Como que a gente vai ver o amor no nosso dia a dia, por exemplo? Como? Como que a gente consegue? Essa talvez seja uma das perguntas que a gente pode se fazer. Só que se eu acordar e eu perceber que apesar das vezes que a gente está com uma dorzinha aqui, apesar das vezes que a gente percebe que, né, o clima agora realmente está muito frio, ou que a gente está cheio de problemas para resolver, tem uma coisa que está acontecendo ali naquele momento. Nós ainda estamos aqui. Nós ainda podemos abraçar. Nós ainda podemos pedir perdão. Nós ainda podemos perdoar. Nós ainda podemos construir os nossos sonhos. Tem alguém aqui que tem um sonho e não está conseguindo realizar? Tem alguém aqui que, independente da idade, sonhou quando era pequeno alguma coisa e deixou o tempo passar? Será que é tarde? Ah, mas já é tarde, olha a minha idade. Será? Porque nós somos espíritos imortais. Teve uma vez, né, uma senhora chegou e disse assim, não, mas eu realmente queria fazer isso, só que eu não sei, eu acho que no momento que eu terminar o curso, eu desencarno. Eu disse, mas pensa, olha só que legal, né, olha só, dizer que era legal o desencarno, não é isso, né, mas olha só, eu disse assim, olha só, pensa por um lado bom. Na outra existência, a senhora não precisa fazer essa faculdade, ou se fizer, a senhora vai dominar melhor a coisa, porque fica registrado em nós aquilo que nós adquirimos. Então a gente tem que ter, sim, essa vontade de fazer aquilo que a gente sente. E daí falando daquele jeito poético, né? Porque amanhã não dá, amanhã o café esfria. Quem é que gosta de café frio? Espero que ninguém aqui, né? Se alguém gosta, não vamos dizer, é só para ficar tudo combinando. Né? Mas realmente, café é frio, gente, sim, né?
Mas há de quem gosta. Paulo, quando ele encontrou Jesus, ele podia ter feito qualquer pergunta, né? Quando ele estava já se despedindo, assim. E então ele fala, vou pegar essa partezinha aqui. Aí, aqui. E a gente pega desse livro aqui, do livro do Chico Xavier, Fonte Viva. Já aproveitamos e falamos, né, da biblioteca ali, né, que já está cheia de livros bons, a parte do marketing funcionando aqui junto com a palestra. Então ele chega perto de Jesus e diz: o que farei? Então Jesus pega e diz que determina, né, que o companheiro se levante. E olha só o estado que já estava Paulo, né? Como a gente sabe lá nos últimos dias, né? Levante-se para a sementeira de luz, de amor, com o próprio sacrifício. Se fosse chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando, privilégios e benefícios que justifiquem a tua permanência na estagnação espiritual. Então esse foi um dos pequenos diálogos ali de Paulo e Jesus. Ou seja, o mestre diz assim, ó, tá sofrendo? Ele acolheu Paulo. Tá sofrendo? Estava sofrendo. Mas ele pede para que mesmo nesse sofrimento, ele não fique paralisado ali naquela... Que ele não fique paralisado, que ele aproveite, nem que fosse os seus últimos dias, os seus últimos momentos. E isso é tão difícil. Porque se a gente soubesse quando é o nosso último dia aqui na Terra, talvez a gente fosse fazer coisas que a gente não faria agora. Essa é uma realidade. A morte, saber da morte é bom ou ruim? A gente sabe que ela existe, né? Mas saber dela é bom ou ruim? É difícil, né? Falar sobre não é tão agradável, mas de vez em quando, sabe por que tem que falar? Porque se a gente sabe que vai chegar um momento em que a gente vai retornar ao plano espiritual, e mesmo assim, a gente deixa tanta coisa para depois. Imagina se a gente não soubesse. Imagina se fosse um mistério, para ver como que tudo funciona no universo, né? A pessoa só desaparecesse se a gente não soubesse nem o que está acontecendo. E não falar da morte no sentido de tristeza, mas no sentido de que nós fomos escolhidos pelo amor de Cristo. No momento que... Será que a gente se percebeu, se deu conta que todos nós que estamos aqui, em certo momento nós estávamos no plano espiritual? Alguém já assistiu os filmes espíritas, O Nosso Lar? Assistiram? A maioria já assistiu. Chico Xavier. Eu não sei quais os outros que aparecem mais, lá O Nosso Lar, né? As colônias. Mas aí a gente olha e fica pensando, nossa, que legal. A gente estava lá. Não, talvez não, né? Então, a cristão evoluído, assim, né? Se bem que nós somos espírito, acho que a gente estava até no mais VIP ainda, né? Ou no pior. Se está vindo pela primeira vez, a gente não vai assustar, tá? Quando vê, ela chega aqui e começa a estudar uma semana e a gente vê que o espírito já estudou há tantos anos, né? Que é isso que acontece também com essa geração que está chegando. Eles já sabem muito mais. Por quê? Porque exatamente como a gente estava falando ali, de não perder a oportunidade de continuar estudando. Porque esses espíritos estão chegando já com uma bagagem, inclusive para ajudar o nosso planeta. Crianças estão
chegando, por isso que é tão interessante proteger também as crianças, a inocência das crianças, não roubar o tempo da inocência das crianças. Então, já nos encaminhando para o final, a gente quer desejar com todo amor, esse amor que nos escolheu, com todo o carinho, que todos nós que estamos aqui nessa casa, nós não estamos por acaso. Nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. E eu espero do fundo do coração que a gente consiga entender qual é esse nosso chamado. Eu espero do fundo do coração que a gente consiga se conectar mais com a espiritualidade. Porque nós somos luzes, meus irmãos. Talvez luzes que às vezes não estão conseguindo acender. Porque às vezes a vida, né, vamos dizer assim, ela parece ser cruel, ela machuca, ela judia bastante, né? Porque espíritas também têm problemas, espíritas também têm dificuldades. Às vezes mais ainda porque somos testados para ver se a gente vem e fala de Cristo, para ver se a gente vem e vai falar de amor. Mas a gente não vai desistir de falar de amor. E pedir permissão, já encerrando mesmo, pedir permissão antes pro nosso irmão aqui, falar em resistência, em persistência. Teve, no ano passado, até nós estávamos indo nos centros espíritas fazendo palestras sobre Maria de Nazaré, né? Que para mim ela é extremamente incrível, o espírito de luz que, se um dia a doutrina, que não vai acontecer, proibisse de falar de Maria de Nazaré, eu sairia falando sozinha de Maria de Nazaré. Eu desistiria da doutrina. Mas, graças a Deus, eu tenho uma doutrina que não faz isso. E nem que eu tivesse que falar nas esquinas, né? Mas, então, nós estávamos fazendo um documentário sobre Maria de Nazaré. E nesse tempo, que era para ter acontecido naquele mesmo ano em que a gente falou aqui, pediu orações para que tudo funcionasse, porque a gente já estava sentindo as pedras, né? Já estava sentindo que estava acontecendo coisas até, né, de irmãos que não queriam que acontecesse. Então, realmente aconteceu. A minha dinâmica familiar, ela mudou um pouco, onde me exigiu mais tempo. A minha mãe teve o segundo AVC. O Pedro, o meu filho, né? Ele tem complicações devido à gestação com a sua gentora, porque ele é nosso filho amado do coração. E aconteceu milhares de coisas que atrasou o documentário. Mas esse documentário vai sair. Ele é um documentário muito espiritualista. E tem muitos espíritas também que vão contribuir com a sua fala sobre o que é Maria de Nazaré. Quem é essa mulher? Nós conseguimos esse documentário, eu acho que por isso que não queriam que saísse, várias religiões, inclusive nossos irmãos evangélicos, para falar sobre Maria de Nazaré. Então eu tenho medo de não conseguir em outra oportunidade, né, porque tem muitos desafios acontecendo, muitas mudanças acontecendo, de que eu consiga voltar em tempo, né, para falar que vai ter esse documentário e fazer o convite para vocês. Então eu queria pedir, com a permissão dessa diretoria, né, de que se vocês pudessem acessar o canal, porque não adianta colocar só o meu nome, porque daí não vai ter, né, mas o canal Deise Marquesan, onde nós vamos estar trazendo essas informações de quando vai ser, como vai ser, né? E já pedindo desculpa, inclusive, por esse atraso, mas é um documentário também que é somente recursos meus, então também dificulta, e não vai ser cobrado absolutamente nada de valor em dinheiro. Vai ser cobrado alimentos para que a gente possa fazer um bom uso desses alimentos, né? Porque aqui também a gente precisa aquecer o nosso espírito, mas a gente sabe que a gente também precisa aquecer o alimento mesmo também, né? E então, quem quiser depois adicionar tanto o Facebook, tanto o Instagram, com o canal Deise Marquesan, eu fico grata e a gente vai dando mais informações. Obrigada, Wagner, né, por essa oportunidade também, e a gente agradece e, em tempo, a gente encerra essa nossa fala. Assim seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Deise, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual.
Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os males físicos e espirituais. Ó Deus, preciso colocar o amor na vida. Venho recebendo os reflexos de uma vida de pouco ou sem amor. Compreendo que se trato bem a alguém, retorna-me bom tratamento. Se lhes dou o desprezo, a inveja, o orgulho ou a violência, recebo-os de volta. Como sou carente de afeto, de atenção, de otimismo, tenho que doar isso aos outros. Amando-os, sou amado. Para amá-los, devo considerá-los meus irmãos e filhos teus. Enxergar a tua presença neles a tal ponto que, quando estiver na presença deles, eu me sinta na tua presença. Quando os ajudar, não vejo nisso um favor. O amor que vem de ti é o único que me abre os horizontes da vida e melhora o meu relacionamento com os outros, pois me traz segurança e alegria. Por isso, peço-te que me mandes as energias do teu amor, que devassando o meu ser, faz-me feliz e realizado. Obrigado. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de paz e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa.